Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, eles constituem uma modalidade de ação dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. É muito importante não confundir os embargos de terceiro com a oposição. Teremos uma aula sobre oposição, mas existe uma diferença crucial entre os dois. Nos embargos de terceiro, você tem um processo principal entre autor e réu. E o terceiro é atingido pelo ato de constrição judicial, que é um bloqueio. Ele pode ser o ato de constrição, pode ser uma penhora, que aí será um ato de constrição definitivo, ou poderá ser um ato de constrição cautelar, como acontece com o arresto, o sequestro e o protesto contra a alienação de bens. Então, no processo principal, vamos pensar numa execução. Exequente, executado. O terceiro teve seu bem penhorado. Ele vai fazer os embargos de terceiro e vai colocar no polo passivo aquele a quem aproveita a constrição, que no meu exemplo é apenas o exequente. Na oposição é diferente. Na oposição, A está litigando com B e o terceiro, o oponente, ele quer que aquele bem objeto do litígio seja reconhecido como seu e não de A ou B. Então, na oposição, o polo passivo ele é composto por ambos os litigantes do processo principal. Mas voltando aos embargos de terceiro. Esse terceiro que propõe os embargos de terceiro em razão de um ato de constrição, ele não precisa necessariamente ser o proprietário, o dono do bem. Ele pode ser proprietário, ele pode ser fiduciário ou ainda ele pode ser apenas o possuidor do bem. Muito bem. Considerando isso, na petição inicial ele vai ter que fazer a prova da sua situação de proprietário, de fiduciário ou de possuidor. Ela é uma prova sumária, né? E aqui tem uma questão interessante que é do procedimento especial. O rol de testemunhas deve ser apresentado na petição inicial, porque o juiz ele não vai fazer uma audiência de instrução e julgamento como acontece no procedimento comum. O juiz ele vai ouvir esses depoimentos em uma audiência preliminar. Essa audiência preliminar tem a participação do réu, o réu é citado para comparecer à audiência preliminar e já para trazer as suas provas, certo? E não se fará depois, lá na frente, depois da citação, depois de uma contestação, um eventual saneamento, uma nova audiência de instrução. As provas são produzidas aqui. Bom, nos embargos de terceiro tem uma outra questão muito interessante que é o prazo. A princípio, embargos de terceiro não tem prazo. É lógico que se você é terceiro e sofreu uma constrição, um bloqueio, em razão de um ato do juiz praticado num outro processo, você precisa opor esses embargos de terceiro enquanto esse processo ainda tramita, ele não pode ter se encerrado, ou enquanto o bem ainda não foi vendido, ainda não foi adjudicado, ainda não foi levado a leilão. Então o nosso legislador, ele fixou apenas o prazo da alienação judicial. Embargos de terceiro é até 5 dias após, no máximo até 5 dias após a alienação judicial do bem. Mas essa constrição ela pode ter também natureza cautelar, como eu falei agora há pouco. E aí, este bem bloqueado em razão de um provimento cautelar, ele não vai ser expropriado, ele não vai ser levado a leilão. O bloqueio tem outra função. Então, quando não for um bloqueio, uma constrição de caráter definitivo, como é a penhora, mas for provisória, como é uma cautelar, enquanto durar o processo, enquanto durar a cautelar,
o terceiro ele tem legitimidade para propor os embargos de terceiro. Embargos de terceiro são distribuídos por dependência e a citação é feita na pessoa do advogado. Tem uma coisa muito interessante nos embargos de terceiro, que é a sucumbência, ou o dever de pagar as custas e os honorários. Nos embargos de terceiro, a sucumbência ela é suportada por quem deu causa aos embargos de terceiro, ou seja, o juiz vai aplicar a teoria da causalidade. Deixa eu tentar fazer um exemplo para ficar mais claro aqui para vocês. Pensa comigo. A pessoa fez uma promessa de compra e venda de um imóvel. Está pagando este imóvel e não averbou esta promessa de compra e venda na matrícula. Então, este imóvel consta lá na matrícula do registro de imóveis como de propriedade do promitente vendedor. E aí, este promitente vendedor é executado e o exequente penhora este imóvel. O promitente comprador vai fazer os embargos de terceiro, alegando que tem os direitos aquisitivos sobre este imóvel e vai pedir para o juiz da execução levantar, desconstituir a penhora. Certo? O juiz da execução, ele vai nos embargos, porque é o mesmo, é distribuído por dependência, ele vai julgar procedentes os embargos de terceiro e vai determinar o levantamento da penhora. Mas quem paga a sucumbência é o embargante, é o autor. Por quê? Porque ao não averbar a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, ele não deu publicidade ao seu contrato e aí ele deu causa à penhora. Essa parte da sucumbência dos embargos de terceiro é muito interessante. E uma outra questão também é muito importante, quando nos embargos de terceiro, o embargante ele tiver uma garantia real, uma caução real, uma hipoteca, um penhor, enfim, certo? Uma garantia real. O embargado, o réu nos embargos, que lá na execução ele é exequente, o embargado ele tem limitadas as matérias de defesa. Ele não pode usar todos os argumentos que ele entender cabíveis na sua contestação. Ele apenas poderá alegar que o devedor é insolvente, e aí ele teve que penhorar um bem que já estava de alguma forma comprometido, com uma garantia real, que o título do embargante é nulo ou não obriga terceiros, ou ainda que houve uma confusão por parte do embargante e que a coisa dada em garantia não é a penhorada, a coisa dada em garantia ao terceiro embargante é diversa, é outra. Então, são limitadíssimas as matérias quando o terceiro embargante for credor com garantia real. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar, eu vou pedir que, por favor, você se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Muito obrigado.